de Jesus nos nossos corações. Hoje temos a honra e o convite que a gente faz sempre, abre o ano e ela está conosco, tem estado, né, Sônia? É uma bonita história, né, Sônia, que fomos construindo e estamos muito felizes assim, por mais esse encontro, mais essa vez. E a gente queria pedir permissão, né? Não sei se eu trouxe filmagem, a gente queria guardar essas imagens. Ana? Eles vão mandar por e-mail pra gente. Ah, que bom. Nós vamos mandar para vocês. Por junto, é muito importante para nós. A história dela já tem algum tempo, quem veio a primeira vez, quem está nos tratamentos, né? A casa, Sônia, a gente, na sexta-feira, é o momento que as pessoas vêm pela primeira vez, né? Tem um grupo que trabalha, que assiste, e o pessoal que vem a primeira vez, faz a entrevista e é encaminhado para o tratamento. Então, por isso que a gente dá uma... Mas eu gostaria que você me contasse um pouquinho daquela sua história, né? Não sei se tem a ver, mas eu acho que tem, que são tarefas regeneradoras. E a gente às vezes pensa em tarefas regeneradoras tão apenas funções mais assim, sociais, mas as tarefas regeneradoras vêm lá desde o ventre, às vezes materno, primeira infância, segunda infância, né, Sônia? Foi a sua história de vida, que é maravilhosa. Nós temos sempre os CDs lá dela, podem pedir, todas as palestras dela foram editadas. Tem um dos CDs que é só a palestra dela, contando essa história, colocando-se, né, trazendo seu testemunho, a transformação de sua vida, né, e as colocações que ela nos traz de forma muito linda e bela. Então, para não tomar o tempo, e porque elas têm uma hora, viu? Pode ir até são 8h10, 8h05, 8h07, então vamos até a hora que você precisar. E que os bons espíritos guias tutelares te guardem, te amparem e nos amparem também. Que cada um abra o seu coração para ouvir, deixar que essa palavra entre, receber algo que muitas vezes nos humilha, né? O dar muitas vezes nos torna até mais próximo, mas o receber, né? Naquela hora da cruz, né? Tenho sede. Ele não disse que era água, ele disse: tenho sede. Então, a nossa sede, Sônia, de buscas, e você é uma palavra que traz água para nós. Eu amo suas palestras pessoalmente, sinto assim uma vibração impressionante. E observo uma mudança nesses anos, bem assim, profunda no arranque espiritual que a gente fala, né? No arranque lá, o nome que é assim, eu acho. Na nova vida dela, vou palestrar aqui e ali, né? Muita luz para todos. E você, viu? Você vai usar lá? Ah, não, vai. Tá bom, para ficar mais aqui para você, tá? Boa noite a todos. Todos me ouvindo? Só fazendo o teste aqui do microfone. Tá bom, né, Antônio? Eu também agradeço muito a oportunidade de a casinha. Vai melhorar? Eu agradeço muito a oportunidade da casinha. Eu preciso que alguém ajude no microfone, como ela disse, para quem veio a primeira vez. Eu sou surda, então eu não ouço a minha voz, então eu nunca sei se alguém está ouvindo ou não. Então, o importante é isso, amigos. Eu amo a casinha. Ontem o Antônio perguntou para mim: está preparado? Está nervosa para a casinha? Eu falei: não, lá eu estou em casa. Então é o único lugar que eu não fico nervosa, eu estou em casa. E ela pediu para que eu contasse um pouquinho da minha história. Eu não nasci surda, eu fiquei surda aos 5 anos, então já sabia falar, mas vai esquecendo e demorou um tempo, bastante tempo, para conseguir falar
sem nasalar e também aprender as palavras. Até hoje eu faço fono, até hoje eu faço treinos de palavras novas, eu tenho que saber como é que falo, sentir a vibração na garganta. E os amigos, o meu esposo, o meu cunhado que diz, tá certo, não, ainda está errado. Você continua treinando. Também não enxergo grande coisa, porque como uma vez eu vi aqui, a Eliana viu meus cabelos e disse, nossa, que lindo, né? Sempre quis os meus assim. Eu falei, bem, o meu eu nasci assim, porque começou albino, então não tenho pigmentação. E aí o fato de não enxergar muito bem, não escutar, mas isso são o quê? Provas, expiações e a oportunidade que a vida deu de refazer os caminhos, despertar para o bem, despertar para a doutrina espírita. Eu nasci na congregação cristã, então imagina o dia que eu avisei a família que era espírita, né? Teve fogueira, igual de Barcelona, queimaram os livros espíritas e tal. Mas hoje minha família já aceita com naturalidade o fato de que não adianta o que eles vão dizer, eu vou continuar espírita, e auxilio eles em tudo o que pede, quando alguma coisa, quando dá um nó na vida deles, quando os emaranhados estão muito difíceis, eles chamam a pastora. Não adianta falar que não tem pastora, é pastora, então é assim que eles chamam. Então esta é a minha vida, e esta é a vida de todos que estão encarnados, né? No mundo igual ao nosso, todos nós temos uma história, todos nós temos um fato importante que levou para a doutrina. No meu caso, é o fato de não ouvir no mundo físico, mas ouvir muito bem no mundo espiritual. Então foi isso que fez dentro da congregação cristã. Eu queria saber o que era, por que eles falavam, o que era aquela voz. O Espírito Santo, fui lá, não pode questionar o Espírito Santo, mas eu lá não sou pessoa de ficar passiva, eu quero saber o que é, o que acontece e por quê. E aí as respostas vieram com a doutrina espírita, a mediunidade. Então, eu não posso nem dizer assim, não tenho muita certeza que a espiritualidade não existe. Não posso nem negar esse fato. A nossa palestra de hoje é tarefas regeneradoras. E para chegar nas tarefas regeneradoras, nós vamos fazer uma pequena viagem. E eu peço assim que tenham paciência para entender essa viagem, porque senão não vai compreender as tarefas regeneradoras que cabe a todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, Kardec fala dos ensinamentos dados pelos Espíritos. Quero ressaltar bem isso, dado pelos Espíritos, porque é importante nós tomarmos essa consciência que nós participamos de uma doutrina que o ensinamento vieram dos Espíritos. Como nós temos esse ensinamento, nós vamos encontrar pessoas simpatizantes ou não da doutrina espírita, e eles não têm a obrigação de conhecer a fonte de sabedoria infinita que nós temos. Então, eles não compreendem como que nós, os espíritas, conseguimos classificar as moradas da casa do Pai. Por que eles não conseguem compreender? Porque eles não têm essa fonte de estudo, essa fonte de ensino que nós temos. E os espíritos nos ensinam que os diversos mundos que possuem condições e características muito diferentes uns dos outros. Então há mundos desde inferiores até celeste, ou divinos, ou chamados céus. Nós conhecemos popularmente os mundos divinos por céus. E o engraçado é que todo mundo quer ir para o céu, certo? Mas ninguém quer ser trabalhador da última hora. E olha que muitos são chamados. E não tem jeito de ir para os mundos divinos, para os mundos celestes, sem ser trabalhador da última hora. Então, a nossa função agora
ser o trabalhador da última hora. Então, esses mundos inferiores, eles estão relacionados não com o mundo em si, mas o estado de adiantamento ou inferioridade dos habitantes. Então, é bom a gente guardar bem isso. E os mundos intermediários, o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro, de acordo com o adiantamento ou avanço que nós nos encontramos. E os espíritos também me ensinam que eles não podem fazer uma classificação absoluta. Então, quando nós encontramos irmãos nossos na doutrina espírita dizendo que os mundos têm uma classificação absoluta, os espíritos disseram que não. Que eles, pela base, pelo aspecto, pela maneira como eles analisam, eles podem fazer uma divisão. E como que eles fizeram essa divisão? De mundos primitivos, aonde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. E Joana de Ângeles, na série psicológica, diz que é onde se processa o delicadíssimo trabalho da individualização da alma. Então, nós individualizamos em mundos primitivos. Nós vamos experimentar a matéria densa, vamos começar a pensar e entender nos mundos primitivos. E o André Luiz nos ensina que o espírito condensa para poder encarnar e desenvolver essa luz. Então, nós somos mundos primitivos, nós somos sombras. Nós vamos condensando, nascendo, aprendendo para um dia desenvolver a luz. Mas antes de Joana e antes de André Luiz, Jesus nos esclarece na boa nova dele, quando ele estava encarnado, que nós éramos a luz do mundo. E quando ele fala que nós somos a luz do mundo, nós entendemos que ele está falando da Terra. Ele não está falando da Terra, ele está falando do universo. Nós somos luzes, nós somos almas humanas e sal da Terra, aí sim, da nossa vida encarnada no mundo em que nós estamos. E ele diz que nós devemos experienciar e que devemos valorizar e agir com empenho. Jesus não encarnou para isso, para que nós despertássemos. Então eu vou pular na classificação, vou dar uma adiantada e vou. Mundos regeneradores. As almas, lembrando, recordando a doutrina, que almas somos nós, espíritos encarnados, os espíritos desencarnados, enquanto desencarnado espírito. Então essas almas que ainda têm que expiar, adquirem forças repousando das fadigas das lutas. E os mundos felizes, ou os céus, né? Os mundos felizes é onde o bem supera o mal, mas ainda há uma mistura. Depois é que vem o mundo celeste, ou divino, ou os céus, como Jesus chamava, né? O meu Pai está no reino dos céus, né? Esse é a morada de espíritos purificados. Este é o nosso destino e é a nossa fatalidade, segundo Joana de Ângeles. Então, o nosso destino são os mundos celestes, são os mundos celestes, Jesus dizia isso. E quem que vive nos mundos celestes? Os espíritos que, aliás, espíritos puros têm uma única classe, uma única ordem e uma única classe. E quem são eles? Os que compõem, que percorreram toda a escala e que despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, esses são os espíritos puros que vivem nos mundos puros e celestes. Eles alcançaram toda a soma de perfeição, não é mais suscetíveis à vida corpórea, nem de sofrer expiações, nem provas, nem reencarnar, e eles realizam a vida eterna no seio de Deus. Aí que vale mais uma lembrança. Tudo isso que eu estou falando está no Evangelho, no capítulo 3. Vale mais uma lembrança, que às vezes a gente, na pressa, na vontade de explicar, acabamos falando que nós somos espíritos eternos. E nós não somos espíritos eternos. Nós somos espíritos imortais, com vidas, com etapas através da reencarnação. Habitamos corpos perecíveis e quando
quando estivermos puros, quando alcançamos toda esta perfeição, nós vamos realizar a vida eterna no seio de Deus. Então, aí é que nós vamos realizar. Então, às vezes nós falamos, é porque nós somos eternos. Nós não somos eternos, nós somos imortais. E este presente do mundo puros, do mundo celeste, do mundo divino, está reservado a todos que vencerem a corrida, como ensina Paulo. Paulo ensina isso no 1 Coríntios, no capítulo 9. Ele está falando das corridas dos estádios que existiam na época dele. E aí ele observava que todos os corredores, que eram muito grandes, a gente tem ainda, né, São Silvestre e tal, infinitos corredores, mas o prêmio é só para quem vencer. Então Paulo, observando aquilo e lembrando das leis espirituais, ele diz: correi, que nós devemos correr de tal maneira que nós alcancemos o prêmio, que nós sejamos vencedores. Qual é a nossa vitória? Viver nesses mundos celestes, viver nesses mundos puros. E Santo Agostinho, de novo no capítulo 3, ele diz que esse deve ser o nosso objetivo, e de atingir a classe de espíritos puros, e que esse desejo não constitui um tormento e um parente, nem arrogância, nem vaidade, e sim uma nobre ambição, que nos faz estudar com ardor para os igualar. Então, às vezes, nós comentamos entre nós, dentro da confraria espírita, olha, eu desejo ser um espírito puro. E aí, nossa, mas que arrogância, nossa, mas que petulância. E às vezes a gente fica assim desanimadinho. Aí encontra outro que diz assim, nossa, mas nós moramos num mundo de provas e expiações, nós moramos num mundo que é uma areia no mar. Gente, para de falar isso. Deus nunca se referiu à criação dele como uma pedrinha, como uma areia, como um vale de sombra, como um vale de lágrimas. Ele até dá uma bronca no Davi, quando o Davi ficava lá no Salmo 23, falando que sou uma sombra. Levanta teu ânimo, homem. Se você anda pelo vale das sombras, eu estou te sustentando. Presta atenção no que é o Salmo 23. Então, nós temos que ter essa consciência de que sim, é uma nobre ambição, e nós estamos autorizados por quem? Por Santo Agostinho. Então, quando alguém falar para você, nossa, mas você não está um pouquinho vaidoso? Não, Santo Agostinho autorizou. Vai lá olhar o capítulo 3. Nobre ambição, vença, vamos correr. Então, é isso que nós precisamos, ter essa ideia. Então, agora nós vamos voltar sim ao nosso mundo, que é de provas e expiações. Na verdade, a gente vive dizendo isso, que a terra é de provas e expiações, a terra é de provas e expiações. Mas lá no Evangelho está que a terra é de expiações e provas. Por quê? Expiações e provas. Aí quando a gente vai lendo todo esse Evangelho, a gente descobre que todos nós fomos obrigados a encarnar na terra, por isso que é uma expiação. Então, todos, sem exceção, estão em expiações. E aí, todos têm provas, mais ou menos, de acordo com a vida. Gente, não escolha ser surdo, porque vocês vão querer ouvir Beethoven, aí não consigo ouvir. Então, aprenda antes que tenha que nascer surdo, antes que tenha que nascer albino, antes que tenha que andar segurando. Aprenda antes. Olha que eu sou um exemplo vivo, um depoimento. É a única casa... Vou falar isso com todas as palavras. É a única casa que permite contar o próprio depoimento. As outras casas acham que falar isso é vaidade. Mas não é vaidade. É serve de exemplo para o outro. Principalmente quando você tem uma prova e uma expiação bastante difícil com relação aos outros. Então, não que os outros não sofram, porque aqui na Terra todos sofrem. Então, agora vamos falar da nossa. A nossa Terra pertence à categoria do mundo de expiações e provas. E por isto o mal predomina. E pelo mal predominar, o homem está exposto a tantas misérias. Então a gente fica assim, por que ocorre tanta violência? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Expiações e provas, o mal predomina.
estamos expostos à miséria. E como é que nós vamos agir? Nós estamos expostos à miséria, nós estamos expostos a erros, mas nós não despertamos. Nós não somos pessoas conscientes do bem e não tomamos consciência de que devemos ser bons. Se nós fizermos isso, nós já estamos separados. Vocês sabem que é esta a origem da palavra santificados, ou seja, santos, sejam santificados, que até hoje utiliza no cristianismo, porque quer dizer separado, que não mistura com as coisas que estão lá. Então o mal está assim, estamos expostos, mas nós despertamos para o bem. Nós tomamos consciência de que devemos ser bons. Em outras palavras, se nós despertamos, se nós tomamos consciência, nós entramos na corrida que Paulo fala. Então nós estamos todos correndo a São Silvestre espiritual. Estamos correndo, nós vamos chegar. E o bom da corrida espiritual é que ninguém joga sujo com o outro. Todos serão vencedores. Maior ou menor tempo depende de cada um de nós, de como é que nós despertamos. Então nós somos assim os trabalhadores da última hora e temos sim tarefas regeneradoras para fazer, para cumprir. E nós somos responsáveis por essas tarefas, porque Jesus, ao entregar essas tarefas, ele disse que era cada um segundo as suas obras. Então, quando nós chegamos na corrida da espiritualidade, a São Silvestre espiritual, vamos colocar assim, chegou em quarto lugar, tem que voltar. Chegou em terceiro lugar, tem que voltar. Chegou em segundo lugar, tem que voltar. Chegou em primeiro, pode escolher. Aí pode escolher se quer voltar ou não. Então, a gente tem essa classificação. E nós não temos? Nós somos assim, então tem essa classificação. Já a gente vai ver os que chegaram em primeiro lugar e que resolveram voltar. Como despertamos para o bem e somos mais do que simpatizantes da doutrina, somos estudiosos e vigiamos os nossos atos e as nossas ações, nós podemos dizer com toda certeza que já saímos dos primeiros degraus da escala, certo? De que escala que eu estou falando? Aquela que eles disseram que nós temos que percorrer para chegarmos na condição de espíritos puros. Que no livro dos Espíritos tem um roteirinho certinho como é que a gente sobe essa escada ou escala. Mas eu vou dar uma pincelada nela. Nós já saímos da terceira ordem de espíritos impuros para a segunda ordem de espíritos bons. Então, nós já saímos da primeira ordem, da terceira ordem de espíritos impuros. Entramos para a segunda ordem de espírito puros. E é o que eu vou dizer que, novamente, a título de esclarecimento, não é orgulho, não é vaidade, e sim esforço. Nós estamos nos esforçando para alcançarmos a primeira ordem. Então, nós temos que fazer essa corrida que Paulo está falando. Então, é importante que também possamos compreender que isso não acontece assim, um passe de mágica. Por quê? Porque nós temos uma consciência atávica, Joana de Ângeles chama de inconsciente coletivo. Mas é a mesma coisa, consciência atávica de que se nós acreditarmos em Jesus, se nós crermos em Deus, estamos salvos. E Jesus diz que não. Para acreditar em Deus e crer em mim, tem que ser os trabalhadores. Então, vamos trabalhar. Porque se nós não trabalharmos, nós vamos ficar na segunda ordem um bom tempo e o que pode acontecer quando você permanece estacionado? Cair para a terceira ordem novamente. Mas cair para a terceira ordem nem é grave. Grave é se nós, mais uma vez lembrando Agostinho, tivermos que ser relegados aos mundos primitivos novamente. E a palavra relegado, a gente diz relegado assim, ela é muito bonita, mas se você for olhar no dicionário, está escrito assim, excluir. Então, somos excluídos da Terra e enviados para outro mundo mais primitivo. Então, ela não ocorre com termos
com passe de mágica, não. Nós já saímos do mundo dos primitivos, já ensaiamos o nosso instinto, já desenvolvemos o nosso livre-arbítrio, também já passamos por mundos mais inferiores do que a Terra, e agora nós galgamos as virtudes de chegar na Terra. E na Terra já vencemos a terceira ordem. E pensa que nós vencemos a terceira ordem assim agora, nessa encarnação? Você tem que vir surdo. Como que ele venceu nessa primeira encarnação? Não, faz muitas encarnações que nós estamos ensaiando. Quando nós queremos referir a um hábito que persistimos em carregar, a gente diz assim, é um velho hábito, é porque em outras encarnações eu já carregava isso. Quando pergunta qual é a sua idade na festa de aniversário, se você contar, você vai ficar um mês sem entrar dentro de casa. Então nós temos que ter consciência disso. Nós somos sim espíritos antigos, espíritos experientes. Carregamos esta encarnação de despertar da consciência, mas nós vamos desde lá do mundo primitivo, aonde individualizamos os mundos inferiores, que Agostinho diz que somos selvagens, somos próximos dos primatas, nós somos terríveis nas nossas escolhas. E hoje nós estamos com a consciência do bem, na segunda ordem. E é um longo caminho, com muita ajuda, com muita misericórdia. Vou contar um parênteses aqui, vou pôr um parênteses. Essa noite, eu estava chorando muito. Eu choro muito à noite para dormir. Durante o dia eu passo maravilhosamente bem, eu trabalho, eu corro, eu estudo, eu nem vejo o dia passar. Mas à noite é um sofrimento. Por quê? Porque eu tenho fibromialgia. De todas aquelas coisas que eu contei, mais uma coisa, né? Como fibromialgia, e aí à noite, porque eu estou sempre de agasalho, pode estar quente, pode estar frio. Por quê? Porque eu tenho muita dor. Tenho muita dor muscular, parece que você está lenhado, está na carne viva. Então eu choro quietinho para não atrapalhar meu marido, porque ele trabalha e tal. E choro. Então é muito difícil. Então é normal eu dormir 1h30, 2 horas, e o resto você ir embora. Então quando 4, 5 meses que eu tenho uma noite de 8 horas de sono, vocês imaginam, no outro dia é festa o dia inteiro, é café, bolinho, festeja a hora. Tudo a gente tem que festejar. Tem gente que festeja aniversário. Eu festejo uma noite de sono, 8 horas de sono. E aí eu consegui dormir um pouquinho. E aí eu dormi e me percebi numa reunião com os amigos protetores. E aí eu estou olhando assim, estou vendo bastantes protegidos. Era uma reunião que tinha amigos protetores e protegidos. E eles estavam conversando assim, daí eles fazem uma brincadeirinha. Aí um amigo espiritual, um amigo protetor, fala para o outro, conversando com o outro assim, e eu olhando. E ainda tem a vantagem de ler nos lábios, então escutei direitinho o que eles estavam falando. Você sabe o que a gente pode fazer para um protegido quando você tenta tudo e ele não se livra das dores? O outro diz assim, não, ele fala assim, eu acho que é desencarnar o protegido. Eu olho para ele e faço, acordei, lá se Então, é isso, é um longo caminho de muita ajuda. Nós precisamos, e de muita misericórdia. Porque ninguém, todo mundo quer os mundos celestes, né? Se desencarnar que é bom, ninguém quer. Ninguém quer. Porque já sabe que não vai alcançar os mundos celestes, sabia? Vai ter que começar de novo. Então, para chegar na segunda ordem, a de bons espíritos, no nosso caso, nós estamos encarnados, nós somos boas almas, né? Então, é legal a gente falar assim, olha que boa alma, que coisa boa, né? Então, quando nós falamos aquela pessoa é uma boa alma, nós estamos identificando um espírito encarnado que está na segunda ordem, um bom espírito. Então, nós somos bons espíritos, somos boas almas. Então, o que nós temos? Nós temos certa predominância sobre a matéria. Nós desejamos o bem, mas nós oscilamos, sim. Nós ainda utilizamos muito
pronome possessivo, ainda é para as nossas conquistas, né? Minha casa, é meu carro, e somos um pouquinho vaidosos também. Por que nós somos um pouquinho vaidosos? Porque nós gostamos que as outras almas assim vejam o nosso carro novo, a nossa viagem além mar, né? A sua... fui para a Europa, fui para a França, eu tenho um amigo assim, sabe? Onde que você está? Estou na França. Onde que você está? Estou na Itália. Onde você está? Estou em Lisboa. Oh, coisa boa, né? Uma oportunidade diferente. Então nós temos assim, e nós até encontramos uma utilidade menos nobre para a internet, sabia? Fazer selfies das nossas pequenas vaidades. Ai, almoçou camarão, fotografa, almoçou salmão, fotografa. Não é assim? Vaidade. Para que nós estamos fazendo isso? Mostrando para as outras almas. Mas nós somos bons espíritos. Não se preocupe, né? Estamos na segunda hora. Mesmo com as nossas pequenas vaidades. Então, como bons espíritos, alguns de nós têm ciência, outros têm sabedoria, outros têm bondade. Os mais adiantados reúnem qualidades morais que chamamos de missionários, que ela estava lendo aqui, né, o Chico Xavier. Então a gente já chama de missionário. E vocês notaram que nós não temos muito missionários? Estamos precisando fazer florescer mais missionários, né? Espíritos que além de ciência, de bondade, de sabedoria, também têm qualidades morais. Mas pode deixar que todos nós nos candidatamos a isso. Logo a gente também temos grandes condições morais e podemos ser chamados de missionários. Daqui umas 300, 400 encarnações que a gente consegue. Mas é pela nossa forma de agir, os nossos hábitos, a nossa linguagem, que nós ainda temos algumas manias, então dá para identificar. E olha, algumas manias. E essas palavras, algumas manias, não fui eu que falei, não vou falar na palestra alguma mania, nada, são os amigos espirituais que dizem que nós temos algumas manias, está lá no Evangelho, no capítulo 3. Né? E o que é mais importante? Como bons espíritos. O que mais nos caracteriza de que somos bons espíritos? Que nós compreendemos Deus e o infinito. Enquanto nós não compreendemos Deus e o infinito, nós ainda estamos na terceira ordem. Nós já gozamos da felicidade dos bons. Nós somos felizes pelo bem que praticamos, pelo mal que impedimos. Nós já somos felizes por isso. Quando nós fazemos uma boa ação, nós ficamos um mês sentindo esse prazer e essa felicidade daquele ato de uma boa ação. Então nós somos sim. E mais, todas as vezes que nós sentimos raiva, todas as vezes que nós sentimos inveja, todas as vezes que nós sentimos remorso, culpa, ódio, fúria, maledicência, infidelidade, traições. Eu coloquei infidelidade e traições, porque às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa. Infidelidade, nós jogamos geralmente para a infidelidade sexual. E essa nem é tão grave quanto a infidelidade moral que nós temos para com os nossos amigos. Esta é muito grave. Né? E as traições, que daí seria as questões sexuais, que também são muito ruins. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós baixamos a vibração e voltamos à condição de espíritos imperfeitos. Então nós oscilamos. Por isso que a espiritualidade diz que nós somos espíritos de uma única asa, porque uma hora nós somos bons e uma hora nós não somos bons, nós oscilamos ainda. Quando nós somos bons, estamos na segunda ordem. Quando nós não somos bons, estamos na terceira ordem. E a primeira ordem, daqui a alguns trilhões de anos, chegaremos. Mas estamos na corrida lá. E aí chegamos na classificação das nossas tarefas regeneradoras. Você está dando uma volta para falar dessas tarefas, né? Estou dando uma volta mesmo, que eu estou preparando vocês. Para vocês não levarem um susto. Está indo assim, sabe quando a gente quer dar um remédio meio amargo? Aí a gente fica falando, não, mas é gostosinho, é bom, prova, vai fazer bem, é assim, né? Mas eu quero dar um aviso, que essa classificação não é minha, eu não criei, eu não inventei. Essa classificação das tarefas regeneradoras é do nosso mestre maior, do nosso irmão, do nosso governador, Jesus.
Então nós precisamos ter muita consciência de que as 5 tarefas que nós precisamos para sair da segunda ordem, para entrar na primeira ordem, foi dada por Jesus há mais de 2000 anos. E nós ainda não conseguimos colocá-la, mas vamos lá, nós vamos tentar. Hoje nós vamos sair daqui tentando a começar. A primeira tarefa: amar a Deus sobre todas as coisas. Como tarefa, nós devemos aprendermos, compreendermos e apreendermos. Por que eu estou colocando compreender, aprender e apreender? Porque como tarefa nós devemos respeitar tudo o que a causa primária Deus criou. Se nós amamos Deus sobre todas as coisas, nós temos que aprender a respeitar tudo. Nós não podemos, e isso que eu vou falar agora está virando moda. Então, nós, os espíritos conscientes do bem, devemos tomar bastante consciência, tomar atento, vigiar as nossas ações, vigiar os nossos pensamentos. Nós não podemos nos permitir ao hábito do preconceito, discursos de ódio, nem de morte, nem de guerra, nem de armas, nem de aborto, nem eutanásia, nem abandono infantil ou idoso, nem antes e nem depois do nascimento da vida corpórea. Se nós não fazemos isso, nós não estamos executando a primeira tarefa, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui eu nem coloquei ainda a natureza, os nossos irmãos inferiores em desenvolvimento, tanto no reino, o reino vegetal como o reino animal. Então nós precisamos aprender isso. Se eu falo que amo a Deus e eu tenho preconceito de qualquer atitude, de qualquer povo, eu não amo a Deus. Se eu falo que amo a Deus e eu não me importo em fazer um discurso de ódio, ou compartilhar um discurso de ódio, ou apoiar um discurso de ódio, eu não amo a Deus. Na Alemanha tem um ditado fantástico que eu acredito que deveria servir para nós, principalmente na conjuntura atual. Na Alemanha diz que se tiver 11 pessoas conversando e chegar uma pessoa na mesa partidária do nazismo e as 11 não levantaram, tem 12 pessoas nazistas na mesa. Então nós precisamos aprender isso, isso é muito sério. Nós não podemos ser partidário da morte, da cadeira elétrica ou de qualquer outro tipo de execução, porque nós amamos a Deus. Eu nem estou falando que nós somos espíritas e compreendemos que não há morte. Eu estou dizendo que nós amamos a Deus. Nem de guerra, nem de arma, nem de eutanásia, nem de aborto, nem de abandono infantil, e muito menos do abandono de idoso, que está tornando-se comum. Nós temos que ter consciência disso. Primeira tarefa: conhecer, aprender, compreender e apreender. Isso é apreender, absorver. Então essa é a nossa primeira tarefa. Nossa segunda tarefa da classificação dada por Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Como tarefa, não podemos separar por religião, nem por sexo, nem por raça. Sobretudo, não podemos separar por classe de aprendizado. A Terra é uma escola de expiações e prova, o mal predomina e temos irmãos nossos que galgaram o primeiro direito saindo dos mundos primitivos ou dos mundos inferiores para fazer os primeiros ensaios na Terra.
Daí as diferenças de aprendizado. Eles saíram de lá, estão chegando na Terra, eles são muito diferentes de nós. Eles têm atitude, hábito e linguagem diferente. Não é assim que os amigos espirituais dizem que os mundos podem ser classificados pelos nossos hábitos e linguagem? Então nós não podemos separar. Nós temos irmãos nossos na terceira ordem, desde a sexta, que é lá os batedores, os perturbadores, até a 10ª classe, que são os espíritos imperfeitos ou os espíritos impuros. Então nós encontramos irmãos nossos cruéis, nós encontramos irmãos nossos violentos, nós encontramos irmãos nossos obsessores, porque nós supervalorizamos a obsessão espiritual para o encarnado. Mas nós vivemos num mundo de aprendizado diferente e sim obsidiamos uns aos outros. Quando nós perseguimos um desses irmãos nossos que estão nessas escalas diferente da nossa, que nós já saímos, estamos tomando a mesma atitude e não estamos amando o próximo como a si mesmo. Então nós precisamos aprendê-los a respeitá-los, auxiliá-los, lembrando que nós somos bons porque não fazemos o mal, mas principalmente nós somos bons espíritos porque auxiliamos quem faz a deixar de fazer, porque nós não seremos responsabilizados só pelo mal que nós deixamos de fazer, mas principalmente pelo bem que não fizemos. Então nós não podemos perder a oportunidade de continuarmos na corrida em São Silvestre espiritual. Podemos esquecer. Terceira tarefa deixada por Jesus. Minha paz vos dou, minha paz vos deixo. Como tarefa, distribuir a paz que Jesus nos deixou. Pois a paz começa em nós. Eu já falei numa outra casa com relação a isso, a paz. Se você falar da paz, a paz vai acontecer. Não vai acontecer, não. E se você esperar que a espiritualidade maior vai fazer paz por nós, também não vai fazer. Eles não executam as nossas tarefas. As tarefas são nossas. Eles auxiliam, eles orientam, eles estão conosco. Mas a tarefa são nossas. Nós temos que fazer, e a paz começa em nós. Não adianta eu falar que eu quero paz, não adianta eu vestir de branco, não adianta eu ir na praça com uma faixa, não adianta eu soltar balões e pomba. Se eu chego em casa, eu chuto o cachorro, eu agrido meu pai, eu brigo com meu esposo, eu maltrato os meus filhos, eu brigo com o vizinho, que paz é essa? Aonde que nós estamos tendo paz? A paz não pode ficar restrita aos ambientes de orações. E nós estamos pegando esse péssimo hábito. Na casa espírita nós somos o anjo em pessoa. Sabe? Às vezes eu brinco. Nós devemos brincar mesmo. A gente precisa pegar um estilista de roupinha de anjo da espiritualidade e falar para ele: agora você vai fazer roupinha de trabalhador. Porque nós chegamos na casa espírita, nós somos a paz em pessoa. Nós falamos baixinho, nós somos educados, nós agradecemos, nós pedimos muito obrigado, por favor, com licença, cedemos a vez na casa espírita, nas casas de orações. Não fazemos isso na rua, não fazemos no banco, não fazemos em lugar algum. E nós não podemos ser assim. Que paz, o que nós representamos? Sabe o que tem que acontecer conosco? Quando nós estivermos em algum lugar, um desconhecido nosso chegar para nós e perguntar assim: qual a sua religião? Qual a sua fé? Por que você está perguntando isso? Porque a sua atitude demonstra que você é uma pessoa de bem, que você é uma pessoa de amor. Qual a sua fé? Quando as pessoas estiverem falando isso para nós estamos distribuindo essa paz que Jesus pediu para fazer. E Ele deu a paz para nós. E nós não damos. A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Você encontra um irmão, você fala o quê? Bom dia. Oi. Mano. Falou. Tchau.
Que paz é essa? Você pode falar mano, sim. Pode falar velho. Agora virou, né? A moda velho, o velho, olha, tem um recado para você. A minha paz, a paz de Jesus eu estou deixando para você. Distribua como eu te distribuí agora. Nós precisamos aprender isso. Outro dia eu encontrei um irmão da casa espírita e ele disse para mim assim: olha Sônia, eu vou na casa espírita, eu faço prevenção, eu trabalho no curso de passe, eu trabalho na reunião mediúnica, eu sou dialogador, eu também sou médium, mas quando sai da casa espírita eu travo, eu não sou mais espírito. Eu tenho medo do que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar. Eu falei para ele assim: quando a gente estiver lá na fila da escolha, nós chegamos em terceiro, 15º, milésimo quinto na corrida, e falar: você tem que voltar. Pode ser que um irmão, em nome de Jesus, venha me dizer: você reconheceu Jesus? E você vai ter que dizer: não, eu tive vergonha. Ele vai: então também estou com vergonha de você. Vai lá para o mundo primitivo. Nós temos que tomar essa consciência. Como que assim nós somos espírita da casa espírita? Como assim nós falamos de mediunidade, nós falamos de espiritualidade, nós falamos dos irmãos, nós falamos de cura na casa espírita? Como assim um irmão nosso nos chega na rua e diz que está em aflições e você não tem coragem de dizer: a paz de Jesus esteja contigo, eu não tenho nada para te dar? Lembra de Pedro? Lembra de Paulo? Nada eu tenho para te dar. Me dá um abraço, vem cá. É só o que eu posso te dar agora. Quando é que nós vamos aprender isso? Então é esta paz, é essa tarefa. Lembra que eu falei que o remédio era amargo? Remédio é amargo. Quarta classificação de Jesus: aquele que fizer a qualquer desses pequenos, é para mim que o faz. Como tarefa: ide em meu nome, curai os doentes, expulsai os demônios. Entre parênteses aqui, o espírita é aconselhar o espírito perturbador e encaminhá-lo. Levai o meu evangelho, porque enquanto houver uma só pessoa que não me conheça, Jesus falando disso, não há possibilidade do meu reino chegar. Como é que nós podemos falar que amamos Jesus e ficamos com vergonha de levar o evangelho? Uma vez um orador falou para mim: Sônia, eu gostaria muito de convidá-la para fazer a palestra, mas é que a sua palestra é assim muito simplesinha. É assim muito simplesinha, sabe? Tem uma coisa assim mais sofisticada. Eu falei: então, mas eu ainda só sei fazer isso, arroz com feijão. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão: é arroz e feijão no Brasil que nutre, não é caviar não. É arroz e feijão, sabe? Os grandes oradores espíritas, para casas pequenas como a nossa, para o dia a dia nosso de cada dia, eles são um efeito balão. A gente vê, acha lindo, maravilhoso, dali a pouquinho esquecemos. É conosco aqui, ó, o rala de todos os dias, o irmão de todo dia, que às vezes dá uma errada de dicção, você já sabe que eu tenho que aprender as palavras, que vamos aprender, que vamos chegar lá. Então o Evangelho de Jesus precisa ser levado, precisa ser ensinado. Senão nós não conseguimos chegar no primeiro mundo, chegar na primeira ordem, não conseguiremos manter aquela nobre ambição que Agostinho pede de nós. O quinto mandamento, a quinta classificação de Jesus, essa é a que mais dói. De todas, essa é a que mais dói. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ai, tarefa, é a lei de justiça, de amor, de caridade, porque o verdadeiro homem de bem pratica na sua maior pureza. Lógico que amar o nosso inimigo não é fácil. E também nós não amamos o nosso inimigo hoje. Escutou a Sônia, amanhã já ama o inimigo. Não é. Não ama.
nós oscilamos. Lembra das nossas? Nós temos raiva, nós temos mágoa, nós nos lembramos, nós nos ferimos. Mas nós precisamos aprender a amar. A grande dificuldade de aprender a amar o nosso inimigo é que nós queremos esquecer o que eles nos fizeram. Isso se nós temos consciência que for encarnado para encarnado. Porque se for o desencarnado e se foi antes desta vida, a gente consegue ter essa maravilha de não saber o que foi. Sente a influência, sente a perseguição, mas não sabe por que é mais fácil orar por eles. O mais difícil é orar por aqueles que são os nossos inimigos, que são os nossos caluniadores, que são os nossos perseguidores, mas estão encarnados como nós. E nós queremos esquecer. Só que nós não fomos feitos para o esquecimento. Se nós esquecêssemos todos os dias, se nós não tivéssemos a formação da consciência, do ego, dos complexos, dos arquétipos, do consciência, do inconsciente coletivo, se nós não tivéssemos isso, todos os dias nós teríamos que recomeçar de novo. Tem até um filminho, né? Todo dia o cara esquece e começa de novo. E nós não somos assim. E outra coisa, se nós esquecêssemos, nós não tínhamos condições de evoluir. A nossa evolução acontece porque Deus, ao nos criar simples e ignorantes, deu-nos toda a aptidão para a evolução. Ou seja, mente presente o tempo inteiro, consciência total. Nunca vamos esquecer. Esqueça que um dia você vai esquecer o que alguém lhe fez. Quando Jesus está pedindo para a gente amar o inimigo, orar por ele, não é esquecer, é deixar de ferir, é deixar de se magoar, é aquilo que ele fez ser insignificante perante o universo. Vós sois a luz do mundo, ensinou Jesus. E a luz do mundo, a luz do universo, será que olhar as estrelas, olhar os céus, tentar imaginar outros mundos, idealizar, chegar num mundo puro, no mundo celeste, saber que a matéria não vai mais influenciar, que você não vai precisar mais encarnar, que não vai ter dor, que vai dormir umas 8 horas, apesar que eles ensinam que lá trabalha o tempo inteiro, né? Mas você vai conseguir descansar alguma coisa. Isto tem que ser mais importante do que a ferida do irmão, do que a traição do irmão, do que a perseguição do irmão. E você pode orar por ele, pode perdoar, pode esquecer. E se for difícil essa ferida, se ficar muito perto, vai lembrar, o Evangelho nos diz que é para mantermos uma distância segura. Ele não diz que é para você ficar com ele, ele diz que é para você orar por ele, desejar que ele vença. E a doutrina nos diz que quando nós conseguimos fazer com que qualquer ferida seja curada em nós, e que nós conseguimos esse perdão verdadeiro de homem de bem, dentro da lei da justiça, dentro da lei do amor, dentro da lei da caridade, mesmo que eles não nos perdoam, mesmo que eles continuem nos perseguindo, não atinge mais. Porque mudou a vibração, porque nós estamos evoluindo, porque nós estamos lá já vendo a faixa da vitória e eles estão lá atrás, entendeu? É essa que é a diferença, é isso que nos impulsiona a caminhar, é isso que nos impulsiona a vencer. Então, todos nós devemos sim pôr em prática essa lei de Deus, de amar, para e perdoar e orar os que nos perseguem. E todo bom espírita, agora eu vou fazer um reduto para aqueles que são espíritas mesmo. Eu sei que às vezes tem, né, irmão que chegou pela primeira vez, que não conhece a doutrina num todo ainda, mas para todo bom espírita, um espírita já de carteirinha, que eles têm mais de, no meu caso, 30 anos de doutrina, eu já tenho mais de 30 anos de doutrina. Então, esse espírita precisa conhecer com profundidade 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo fantástica. Uma é o homem de bem e a outra, o bom espírito.
Ambos estão no capítulo 17, sedes perfeito. Viu por que Jesus disse que era para a gente ser perfeito? Para ser um homem de bem, para ser um bom espírita e para conseguir já olhar lá no horizonte a faixa da vitória. E aí, o que a gente tem que fazer? Lembrar de Leon Denis, contemporâneo de Kardec, que escreve um livro magnífico chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Depois da Morte, muitos outros. Mas neste livro ele diz que nós, enquanto espíritos evoluindo, espíritos bons, se preparando para o primeiro mundo, nós temos que aprender a ter por templo o universo, por altar a nossa consciência. Ela não pode acusar. Olha, meus irmãos, uma coisa eu vou contar para vocês. Muito melhor não dormir de dor, chorar de dor e não conseguir dormir, do que não dormir porque a consciência está doendo, acusando e avisando que você fez alguma coisa errada. Isso é terrível. Então nós precisamos ter por altar a consciência, por lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. É Leon Denis que diz isso nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E Joana de Ângelo nos diz que essa tarefa, essa que eu trouxe, ela diz que é uma tarefa ingente, uma tarefa grande, mas que nós somos convocados e que nós devemos fazer, adquirindo dignidade, realizar com um culto de devoção. Nós precisamos realizar os nossos atos com culto de devoção, ter uma ambição nobre, de vencedor, de alegria, de bom dia. Vou colocar um parênteses aqui, ó. Imita aquele pessoal da internet lá que, olha como eu já acordei, linda, maravilhosa, já malhei e tal. Então a gente não precisa pôr na internet, mas vamos acordar assim, lindo, maravilhoso. Estamos encarnados, mais um dia. Mas hoje é a minha oportunidade. Só por hoje eu vou praticar tudo que eu não pratiquei ontem, vou fazer esse exercício. E aí nós vamos viver bem, sempre bem, né? E nós devemos realizar com perfeição no nosso melhor, nós devemos fazer o possível e o impossível para sermos os melhores, sermos vencedores, vencer essa corrida. Não é a vida encarnada, não é o momento que nós vivemos agora, não é se somos ricos ou se somos pobres, se não temos dores ou se temos dores, se estamos no melhor trabalho ou no pior trabalho, mas empenhar em nos tornarmos espíritos bons para galgarmos o direito de um dia chegarmos à perfeição de espíritos puros. Bem, antes de eu falar a paz, meus irmãos, eu posso fazer a prece? É porque tem um monte de amigos pedindo para eu fazer a prece. Provavelmente, eu só não sei qual deles que vão fazer, mas eles estão dizendo para eu fazer a prece também, então eu vou fazer, tá? Então, para nós encerrarmos, vamos fazer essa prece. Eu sei que tem muitos que vieram pela primeira vez e geralmente nós fazemos a prece com a ajuda dos nossos amigos espirituais. Então vamos buscar, vamos elevar os nossos pensamentos. Caros irmãos, aqui presente pela primeira vez nesta casa de amor, de fé e oração, esta nossa irmã não tem ideia alguma de como que se canta, porque não pode ouvir, mas ouve as minhas palavras e sabe que amo cantar. Eu canto em nome de Jesus, pois Ele é o nosso Salvador, que se permitiu doar por nós, e do horizonte infinitamente distante
te envia os seus pensamentos. Irmãos que estáis encarnados na terra, ouça a voz do pastor. A vossa dor também foi a minha. A vossa cruz não tem prego, não tem espinho. O vinagre tomei por vós, a lança furou-me, para que compreendeste que eu sou amor. A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, irmãos de luz desta casa de oração. Curai os meus filhos, socorrei meus irmãos, porque aqui estamos. Paz, meus irmãos. Esse é o nosso irmão Luiz. Ele é um templário e ele canta maravilhosamente bem, mas eu sou um desastre. Perdoe. Nós te agradecemos, Sônia, e aos espíritos que te acompanham, aos bons espíritos que te trouxeram aqui tantos anos, que em nossa caminhada